E sabe o que eu quero deixar claro aqui, que é importante nós deixarmos claro? Isso não é doença, amor. Não! Pelo amor de Deus! Temos que deixar isso claro, por quê? Jesus, porque você, de repente, está nos ouvindo aí e falando assim, ó, puxa vida, eu me identifiquei, eu tenho essa doença, eu tenho que me tratar. Veja, isso não é doença. Isso é um padrão de comportamento, é um traço de caráter. É um funcionamento muito bem, é um funcionamento psicológico, né? Você enxerga a vida por esse viés, assim como tem o traço de caráter esquizoide, existem outros 4 e não existem mais. Talvez existam, mas os seres humanos ainda não descobriu, né? Não. Mas esses são os mas principais. Até onde a ciência trouxe aqui, até século XXI, são 5. Então, assim, não se veja como uma mulher doente. E não se veja menor que outras mulheres. Você tem uma personalidade, você tem um padrão de funcionamento. É sua singularidade, é quem você é. Qual é a beleza disso? Você precisa identificar as fraquezas desse traço de caráter, dessa linguagem emocional, você identifica as fraquezas dela. E aí você fortalece as fraquezas e supervaloriza as forças, que nós vamos trazer também aqui algumas forças, né? Os dons também, enfim. Mas não se veja doente, porque eu já tive problema em atendimento, entendeu? Mulheres acham que é doença. Isso não é doença, não. Não é doença, em nome gente. de Jesus. Em nome de Jesus. É funcionamento. Se você está nessa dor, se você tem a linguagem emocional traumática, você está em dor. Isso. Se você tem a linguagem emocional da sobrevivência, você está no trauma. Nós estamos te mostrando as características para você, então, aprender a identificar e a resolver. E a se conhecer. Tem coisa melhor? Por isso que você acha, por isso que você não vive a vida abundante de Jesus, está aqui, tudo trauma. Ai, é o diabo. É o demônio tal, demônio fulano de tal, demônio tal. Para! O diabo vai usar pessoas. Vamos pensar que você tem aqui o traço de caráter esquizoide e você sempre fecha o coração para as pessoas. De repente, Deus fala no seu coração para você se abrir mais e você abre. Você ali abre para uma pessoa. Teve uma experiência boa. E aí, de repente, você quer viver isso em outros relacionamentos. E aí começa a abrir o coração para todo mundo, sem conhecer. E fala da sua vida, e mostra a tua casa, e fala do seu marido, e fala dos seus, né, enfim. É ruim também, né? É ruim, só que aí tem um detalhe. O diabo sabe, ela tem ali o traço de caráter esquizoide. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu enviar essa perturbada que também tá doente aqui, a serviço. Ok. Que é também filha de Deus, mas ela também tá, infelizmente, tá com trauma. Deixa eu usar ela para ferir, para apunhalar ela pelas costas, para fazê-la ficar ferida na relação, para traí-la na relação. Okay. Aí você está abrindo o coração para todo mundo, se curando. De repente, você abre o coração para essa pessoa trai a sua confiança e mexe com o teu trauma. Aí você faz o quê? Se fecha novamente para a vida e para as pessoas. O diabo só usou para mexer no teu trauma. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que não é que o diabo vem mexer em você. Ele usa pessoas. Da mesma maneira que você teve um trauma por uma pessoa, ele usa pessoas para mexerem no teu trauma e te deixar mais adoecida. Okay. Por isso que a mulher de Deus, que entende essa dinâmica, que sabe como funciona, Vini, essa mulher, minha irmã, você fica fortalecida para não cair nas armadilhas do diabo. Porque ele tem muitas armadilhas, mas você consegue resistir a essas armadilhas, identificar e já não mais cair nessas. E só uma questão, nesse exemplo que você trouxe, qual é a tendência dessa irmã que tem um traço esquizoide? Tá vendo? Eu falei que o ser humano é ruim. Ninguém presta. Tá vendo? Eu falei que ninguém prestava. Eu sou uma idiota que confia em todo mundo mesmo. Isso, aí você pega um problema que você teve com um indivíduo, com uma irmã, e aí você generaliza. E por que a sua tendência é generalizar? Porque é mais fácil para você voltar para o padrão que você já está acostumada a viver. Porque dá menos trabalho para o cérebro. Então, assim, puxa vida, tá bom, Dulce, eu vou me esforçar, eu vou começar a abrir meu coração para as pessoas. Mas o ser humano é pecador. É falho. É falho. Você também falha. Você também tem suas falhas aí. Sim. Aí, uma dessas irmãs que você arriscou confiar, pisou na bola com você. Aí você faz até assim, ufa, vou voltar pro meu padrão de sofrimento mesmo, porque confiar nas pessoas é ruim. Aí você, se fecha de novo. Porque o cérebro, ele sempre vai querer aquilo que é familiar. Isso. E se ele vive no trauma, que ele não sabe que é trauma, se ele vive com uma dinâmica de comportamento familiar, a tendência é você sempre voltar. Por isso que iniciar processo de cura é começar a dar o start para dar novos caminhos para o cérebro para você não voltar mais para esse trauma. Para não viver mais a vida sobrevivendo, mas para viver a vida que Deus tem para você, que Jesus conquistou. Outra característica,
são pessoas que vivem isoladas. Elas se isolam. Veja, a mulher que tem esse traço de caráter, ela fecha o coração, ela fecha a vida para as pessoas, elas vivem isoladas, porque elas não gostam de ficar perto de pessoas. Por quê? Porque ficar perto de pessoas, ela tem a sensação de não estar acolhida por aquelas pessoas. E não é que ela não está acolhida, é que no trauma, na visão que ela teve do mundo intrauterino, como o útero não foi acolhedor, a minha mãe não é acolhedora. E se minha mãe não é acolhedora, a vida e as pessoas não são acolhedoras. A primeira impressão é que fica. Exato, S. Então, se você tem essa dinâmica do traço, da sobrevivência, linguagem emocional, da sobrevivência, o traço de caráter esquizoide, você vive isolado, irmã. E aí, sabe o que acontece? Cristo nos manda viver em comunidade de família, mas a mulher que está no trauma não gosta de ficar em família, em pessoas. Ela até ama as pessoas, mas ela não quer viver ali. Ela não quer estar ali no meio porque é desconfortável, porque o útero, a primeira memória do útero, que é a memória da vida, não é acolhedor. Então, tudo que remete à vida é sofrido, é excluído, é rejeitado. E você sempre se vê rejeitada. Uma outra então característica que nós também podemos trazer, elas têm dificuldade, para quem são casadas, em terapia sexual. Elas não curtem. Por quê? Porque tem contato físico. São mulheres que vão ficar, elas não gostam de ficar, bom, enfim, na frente do marido, se você está casada, é dificuldade de mostrar o corpo. Outra dificuldade aqui também, além da dificuldade do ato sexual, elas não conseguem reconhecer as suas necessidades. Ela ganha dinheiro, mas ela não, se ela pegar qualquer roupa furada, rasgada, ela está bem na vida. São mulheres que não conseguem se cuidar, elas não veem tanta necessidade em arrumar o cabelo, em fazer uma maquiagem, fazer umas unhas, pouco importa. Elas muitas vezes não reconhecem as suas necessidades e também têm dificuldade até em autocuidado. Elas são limpinhas, mas eu digo assim, elas não gostam, elas não são mulheres com tendência à vaidade, a esse cuidar de si. Veja que nós trouxemos algumas características, Vini, queridos irmãos. Sim, né? Tem muitas. A gente poderia falar outras coisas, são esquecidas, são avoadas, enfim. São mulheres, pode falar. Não, mas isso aí eu vou trazer. Tem bastante, né? A gente vai falar várias. Eu só posso trazer só mais uma? Traz mais uma aí. Elas têm dificuldade em lidar com conflito, elas não resolvem conflitos. Tudo o que vem de conflito, elas fogem, elas têm dificuldade em resolver conflito. Tem problema com alguém, elas se fecham, elas nem se envolvem. Elas ficam totalmente desconectadas, porque elas têm dificuldade em resolver conflitos. E a vida é cheia de conflitos. Não existe vida sem conflito. Isenta de conflitos. Então, mas aí que tem esse traço... Sim, tem dificuldade. Por isso que não se envolve com pessoas, porque envolver-se com pessoas dá conflito. Elas não sabem resolver, então elas vivem isoladas. Vê que uma coisa vai puxando a outra. Vi? Isso aí, então vamos, vai. Vamos agora trazer aqui... Você quer trazer pelo menos uma qualidade dessa mulher? Olha, amor, eu poderia trazer várias, mas vamos colocar as qualidades? Vamos trazer aqui os dons. Dulce, eu resolvendo o trauma. Quais são as qualidades? Porque todo traço de caráter, ele é doentio quando você está disfuncional. Agora, quando você resolve, tem dons. Isso, então você é criativa. A criatividade, são mulheres extremamente criativas, tudo que elas se namoram, elas criam. Cria uma poesia nova, consegue criar histórias novas, livros novos, pinturas novas, artesanatos novos. São pessoas que vivem criando, então são pessoas muito criativas, porque o seu campo de energia é focado na mente. Lembra que são mulheres muito racionais? Sim, mas a habilidade que elas têm é da criatividade. Olha que coisa linda, irmãs. Maravilha. Tem facilidade em lidar com designer, né? Exatamente. São ótimas designers, né? Como é que escreve designer, gente? Designer. Isso. Designers. Então, assim, são mulheres que têm são mulheres extremamente inteligentes, porque elas são muito dadas à intelectualização. Então, são pessoas muito inteligentes. Elas têm, detalhe, campo de pesquisa, são ótimas, são excelentes pesquisadoras, também. Né? Sim. Você vê, intelectualizadas, né? São atividades, gente, que envolvem muito a mente. Tudo que envolve a mente. Tudo que envolve a mente. Tem gente que tem dificuldade, preguiça de pensar, né? Tem gente que tem preguiça de pensar. Elas não. Elas não. A mulher que tem o traço esquizoide, ela pensa bastante. Pensa bastante. Tem dons. Agora, vamos entender como que eu começo a iniciar o processo de cura emocional. Queridas irmãs que estão aqui no Instagram, se quiser, vem para o YouTube para você depois dar um print nessa aula que o Vinícius está digitando, porque depois você pode ver assim, você tem essa característica e estudar depois, tá? Então, para você iniciar o processo de cura e liberdade emocional,
Todo o processo de cura e liberdade emocional precisa vir do conhecimento. É uma coisa que nós vamos dizer todas as vezes para você.